Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos falar sobre a carta derradeira do apóstolo Paulo. Onde está meu... meu celular está aqui. A carta derradeira, porque eu falo assim, nós estamos falando das últimas palavras do apóstolo Paulo. De acordo com estudiosos, depois que Paulo escreveu essa carta a Timóteo, pouquíssimo tempo depois, ele foi martirizado, ele foi morto. Paulo dedica os seus últimos momentos a passar o cajado para o seu discípulo Timóteo. Timóteo foi aquele que assumiu a obra de Paulo. Tito, Timóteo, mas mais especificamente aqui, Paulo, ele vai falar claramente sobre o que é viver o Evangelho. E ele vai alertar o jovem Timóteo ao que o espera como ministro. Não só o jovem Timóteo, essa alerta é. Preste atenção. Jesus foi claro quando ele falou sobre isso. Jesus, antes de subir aos céus, lá em Mateus capítulo 28, nos últimos versículos, ele fala para todo mundo, não foi só para os discípulos que estavam ali, os 12, ele falou para a igreja. Ele falou assim, antes de subir para os céus eu preciso dizer algo. Vocês viram o que é o reino de Deus? Jesus perguntou. Vocês viram como o reino de Deus funciona? Como a vida no Senhor funciona? Como o que eu disse quem Deus é funciona? Vocês viram o serviço, vocês viram o cuidado, vocês viram os sinais, vocês viram as maravilhas. A partir de agora, vocês vão assumir o meu bastão. Vocês vão por todo mundo e vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. E vocês vão batizar essas pessoas. E vocês vão discipular essas pessoas. Ensinar a guardar mandamentos. Preste atenção. Isso não foi para 12. Jesus não juntou um montinho ou Pedro, que foi o pai da igreja primeiro, e falou assim, olha, vocês vão por todo mundo. Você, Pedro, você entendeu? Você agora vai por todo mundo. Não foi isso que Jesus fez. Jesus falou e ali inaugurou um princípio importante no evangelho. Se nós dizemos sim para o evangelho, nós dizemos sim para o que Deus tem para a gente, para o ministério. As coisas não são dissociadas. Por isso, o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo aqui, ele não fala apenas a Timóteo, ele está virando para mim e para você falando assim, ei Timóteo, Timóteos, entendam algo, eu tenho algo para ministrar a vocês, para dizer o que de fato é o evangelho, para não passar a mão na cabeça, muito pelo contrário, para relatar a realidade, o que vos espera. Por quê? Porque se dizemos sim para Cristo, entendam, dizemos sim para o ministério que Ele tem para a gente. Todos somos vocacionados. Cada cristão é um ministro do evangelho. Não existe essa de simplesmente transformarmos para o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não é assim. Senhor, eis-me aqui, me envia. A gente sabe em Isaías capítulo 6, quando Isaías foi tomado pelo Senhor ali, a glória do Senhor encheu o templo, e ele falou, ai de mim que estou perecendo, e meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo veio e tocou com uma tenaz no lábio dele, dizendo, estou purificando você. Mas imediatamente Deus falou para ele, você foi transformado? Você disse sim para o que eu tenho? Para mim, Isaías falou, eu disse sim. Você viu o que eu fiz na tua vida? Vi sim, Senhor, meus lábios são purificados. Pois bem, agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías entendeu que era com ele. Isaías falou assim, então tá bom, Senhor, eu entendi, é comigo esse negócio. Eis-me aqui, me envia. Prestem atenção nisso. Todos nós somos vocacionados. Quando Paulo dedica as suas últimas horas de vida a nós, como Timóteos, filhos dele, e ele tem algo para falar para a gente especificamente, ele falou assim para Timóteo, Timóteo, eu quero dizer para você o que te espera no ministério. Quero relatar a realidade, te blindar de alguns problemas, dizer o que é inerente à caminhada, dizer o que te faz feliz e aonde você tem que colocar a sua esperança. O que é dizer sim e quais são as implicações de dizermos sim? É sobre isso que Paulo vai falar. Essa é a última carta de Paulo. E essa carta de Paulo é uma carta a ministros do evangelho.
a pastores como eu e você, eu peço, abra o seu coração. Nós vamos fazer uma leitura e à medida que formos lendo eu vou falando. 2 Timóteo capítulo 4, e ele começa assim. Esse último texto, esse último capítulo é o resumo de tudo que ele falou na sua carta inteira. Aquele resumo, aqui está o suco da teologia pastoral de Paulo. 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2, ele começa dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. E é com esse imperativo que Paulo inicia sua última carta, suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Essa carta aqui, ela contém um valor que não se pode medir, imensurável. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério, e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão, trata-se também das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Quando ele termina a carta dizendo que a graça do Senhor esteja com vocês, logo agora no final, e assim seja, amém, ele descansou. A pena do poeta descansou, assim como ele. Logo depois morreu. Como chega ao fim os dias de um homem de Deus? O que Paulo tem a deixar como resumo do que é ter dito sim ao Senhor? O que Paulo quer ensinar para nós? O que dissemos sim ao Senhor? Porque não existe alguns vocacionados. Todo crente é transformado para transformar. Todo crente diz sim, assim quando diz sim para Cristo, diz sim para o que Ele tem para a gente. O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. E ele começa dizendo: pregue a palavra. Não é uma carta qualquer que a gente está lendo, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga das suas limitações e de seus temores e assuma o lugar do seu discipulador. Ele continua relatando e diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no seu primeiro capítulo. No primeiro capítulo dessa palavra, dessa carta. E enquanto fazia referência ao perfil de todos os que disseram sim ao seu chamado. Lembre-se, Timóteo era filhinho de vovó e de mamãe, não tinha pai. Imagina a insegurança de não ter nascido ou crescido num lar com um pai. Ele tinha medo. Ele muitas vezes era tímido, mas Paulo não colocou ele para trás nesse sentido. Ele foi enfático e disse: pregue a palavra. No capítulo 3, Paulo se recusa a esconder do seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas ele emenda dizendo: tu, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue a palavra. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era a hora de se entristecer, por isso pregue a palavra. Outros já haviam ridicularizado, porque ele estava seguindo o pobre Paulo, o coitado Paulo, aquele que estava sendo açoitado, aquele que estava sendo encalhado, mas não era a hora de se envergonhar. Timóteo, pregue a palavra. Alguns inclusive chegaram a sugerir que a própria personalidade de Timóteo, filhinho de papai, filhinho de vovó, filhinho de mamãe, que talvez teria uma barreira de relacionamento, possivelmente tinha insegurança, mas não era a hora de se ensimesmar, de entender que a minha personalidade não é para isso. Não era a hora disso. Ele diz que era a hora, o apóstolo Paulo fala, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, isso é um imperativo, pregue a palavra. O próprio apóstolo Paulo começa a relatar que ele estava sozinho. A gente vai ver a solidão no ministério daqui a pouco do apóstolo Paulo no final, nos seus últimos dias, mas só quem estava com ele era Lucas. Quem era Lucas? O que Lucas fez? Lucas não fez nada, o que ele fez foi escrever. Ele estava do lado do que acontecia e ele relatava. Quem era Lucas? Lucas era o nerd. Era o cara que não sabia falar direito. Era um médico, escreveu o texto de Lucas, que é o mais documental de todos, junto com o texto de Atos. O que
Lucas fez? Não fez muita coisa. E sabe o que Deus nos lembra a partir daí? Que não existe personalidade, que não existe perfil que identifique quem vai dizer sim ou não ao ministério. Independente de quem você seja, há lugar no reino de Deus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E por que pregar a palavra? Aí Paulo responde isso no versículo 3, acompanha aí. Timóteo, ele fala: vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A verdade vai causar coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas. Vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego. Que troquem feliz, gente. Que troquem feliz a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste no versículo 5: tu, porém, seja sóbrio em tudo. E aqui eu friso: suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, Paulo diz aqui: pregue o verdadeiro evangelho. E saiba que pregar o verdadeiro evangelho, por diversas vezes, vai levar você para algumas encruzilhadas. Alguns lugares, inclusive, vão te fazer mal. Você vai olhar para o outro e fala: como que esse pregador, ele pode ter tanta gente, como que esse ministro pode ter tanta gente arrebanhada? Mas muitas vezes isso vai acontecer porque se fala o que quer ouvir. E quando se fala o que quer ouvir, tem gente que quer escutar mentira suave, não quer escutar a verdade que seja rígida. Evangelho é cruz, por isso pregue a palavra. Paulo não nos engana. A gente escuta as mensagens por todo momento, e muito coach, não tem nenhum problema com coach, gente. Eu acho que os coaches têm ferramentas importantes, mas cuidado com coach fazendo teologia. E é óbvio que quando se sabe se falar, e principalmente na experiência pós-moderna, em que o invólucro do presente é tão importante ou até mais importante que o próprio conteúdo dele. Se faz bem com uma musiquinha de fundo, se faz bem sendo uma boa personalidade, arrebata multidões. Mas o apóstolo Paulo fala a Timóteo: ei, Timóteo, vai haver um dia que as pessoas vão seguir aqueles que lhes afagam o ego, mas você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Pregue a palavra. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é que pregar o verdadeiro evangelho é sofrer como feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. Pregue a palavra, pois muitos lobos vestidos de ovelhas distorcerão as sagradas escrituras. Não se enganem. Timóteos, não se enganem. Dizer sim ao evangelho não é uma realidade que acontece na mente. Dizer sim ao evangelho não é ser ganho por um momento emocional, com uma música tocante no fundo, em que as pessoas levantem a mão, e algumas palavras que lhe afagam o ego. Ei, Timóteo, seja sóbrio em tudo, diz o texto. Suporte os sofrimentos. Nossa, que frieza, que nudez, que despimento de Paulo. Dizer sim ao evangelho é tomar a sua cruz, é seguir o mestre. Dizer sim ao evangelho é levantar os olhos e ver que os campos estão brancos. Mas não é só isso, constatar é fácil. Dizer sim ao evangelho é colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. Preste atenção. Como saber se dizemos sim ao evangelho? Eu te digo e te respondo: pregue a palavra. Sabe o que o apóstolo está falando para a gente? Que acreditar no evangelho é ir. Acreditar no evangelho é largar os seus medos e com medos ir. Porque sabendo que no final da estrada existe um que é o caminho, a verdade e a vida, que não só apenas constrói a estrada, mas está no nosso caminhar junto com ela, e ele nos proporciona a vida, sabendo que ser crucificado com Cristo nos faz ser ressurreto com ele. Acreditar no evangelho é ir. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só
se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho, seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é sonhar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho, seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Diga sim ao Evangelho. Acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho é largar os seus medos. Acreditar no Evangelho é mesmo com medo ir. Acreditar no Evangelho é saber que mesmo em direção à vida, que muitas vezes nos traz sofrimento e dificuldade, em nada temos a nossa vida por preciosa, contanto que cumpramos a carreira que nos foi estabelecida. E o texto bíblico continua no versículo 9 dizendo: vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e traz os meus livros também. Veja o risco que Timóteo está correndo aqui, gente. Veja o risco. A convocação solene de Paulo, mas parece como um náufrago, à deriva, insistindo sorridente para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. O que o Paulo está dizendo aqui, o princípio que ele elenca aqui a Timóteo é o seguinte: Timóteo, abandone as suas banalidades. Vem depressa, Timóteo, abandone as suas frustrações, abandone as suas inseguranças. Timóteo, eu sei que você é tímido, mas não fique assim, não se olhe dessa forma. O Senhor usa qualquer um que quer se colocar nas mãos dele. Não há tempo a perder, Timóteo, com questões banais sobre aprovação. Sabe por quê? Nem vão te aprovar muito, vão falar mal mesmo. Timóteo, vem depressa. Não espere a aprovação de ninguém. Você não terá aprovação. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer duas coisas sobre a pressa. E o texto nos fala que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado nas cartas de Colossenses e Filemão. Nas cartas de Colossenses ele aparece como cooperador de Paulo. Nas cartas de Filemão ele só está junto. E aqui nesse texto ele encerra a sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão. Sabe qual foi? Fujão. Demas abandonou, amando o presente século, o pior dos adjetivos para um cristão. Fujão. A verdade é que muitos começam muito bem o ministério.
Muitos começam com o fogo do Senhor, muitos começam querendo servir ao Senhor porque foram impactados com todo ardor, com todo amor, mas muitos fogem na hora da angústia, muitos fogem na hora da escassez, quando a célula não começa a receber mais pessoas, quando o discipulado já não está mais bacana, quando os tapinhas nas costas não acontecem mais. Com Demas foi assim. Foi tipo aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer da sua carne e beber do seu sangue. Foi assim, sabe também com quem? Com Jonas, que ao ser frustrado pelo próprio Deus, pois queria ir para um lugar e foi levado para outro pelo próprio Deus, preferiu se esconder de Deus no porão de um navio, a tomar o cálice da dor com ele. Ei, Demas! Ei, Jonas! Será que você tem fugido de Deus? Será que você tem fugido do ministério que Deus tem para você? E o apóstolo Paulo fala para a gente hoje: vem depressa ao meu encontro. Porque Demas, amando o mundo, o presente século, abandonou-me. Demas, amando o presente século. Ei, Demas, será que você tem amado mais o presente século, o mundo, do que o chamado que ele tem para você? Quais seriam as nossas chances se Demas no primeiro século amou mais aquela vida? Hoje nós temos tudo, Netflix, internet, temos tudo. Qual seria a chance do evangelho? Mas o Senhor pergunta para você hoje: ei, fujão! Como diria minha mãe, será que vai ser necessário que Deus te coloque na barriga da baleia para você voltar para o centro da vontade de Deus? Ei, fujão! Não tente se esconder de Deus, Ele a todos vê. Volte para o centro do seu chamado, nele você tem plena abundância de alegria. O abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo fala para ele: vem depressa porque Demas me abandonou, mas Paulo também vai continuar dizendo que Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de desdobrar-se em tantos quantos podiam, porque a demanda do evangelho é gigantesca, e sempre será gigantesca. O próprio Jesus nos falou: os campos estão brancos, e são poucos que estão para a colheita, existem poucos ceifeiros, e é por isso que Paulo vai dizer: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está aí cuidando da igreja de Éfeso, mas vem depressa, eu já enviei outro, eu estou mandando em Tíquico, ele vai assumir o seu lugar. Vem, porque os campos aqui estão brancos. Gente, eu cresci dentro da igreja, eu nunca vi um missionário chegar assim e falar pra gente assim, ó, num testemunho: gente, olha só, tá tudo bem, eu vim dizer aqui que tá tudo certo, tá tudo legal. Lá no campo missionário tem mão de obra à vontade, o dinheiro à vontade, sempre falta mão de obra. Sabe por quê? Porque o evangelho de Deus é feito assim, com muitos frutos para colher, com lágrimas, com sofrimento, mas com muita alegria para aqueles que dizem sim. Sempre a quantidade de pessoas para serem colhidas é menor do que a quantidade de pessoas para falar: eu quero fazer parte disso. Por isso o apóstolo Paulo fala: vem depressa, Timóteo, vem depressa, Timóteo. Os campos estão brancos. Eu sei que você está cuidando aí da igreja de Éfeso, mas vem para cá. A obra de Deus sempre vai ser maior do que julgamos capazes de fazer. A obra de Deus é feita com gente que tem medo. A obra de Deus é feita com gente que inclusive não sabe o que fazer, porque a fé brota nesse ambiente. A obra de Deus não é feita por pessoas seguras, mas pessoas que têm as suas debilidades, mas resolveram colocar na cruz do Calvário, sabendo que é Cristo quem faz e não elas. Vem depressa, Timóteo. E veja o que aconteceu com o pobre Paulo também. O que aconteceu com Paulo é que no começo da sua relação, inclusive com Marcos, porque ele falou assim, ó: ei, Timóteo, vem depressa e me traga Marcos. Sabe quem é Marcos? É João Marcos. Você sabe qual foi a relação de Paulo com João Marcos? Foi uma relação que começou muito conturbada. O jovem Paulo não aturou os milindres, o velho Paulo não aturou os milindres do jovem Marcos, que começou o evangelho
sendo discipulado por Barnabé, o seu parente, e foi levado para uma das viagens missionárias com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé eram parceiros. Barnabé discipulava Paulo, e eles foram para suas viagens missionárias e levou o seu parente junto, João Marcos. E no campo missionário, João não aguentou o sofrimento e abandonou o campo e foi embora. Na outra viagem missionária, quando chegaram para zarpar, ele, Paulo e Barnabé, quando chegou lá, Paulo e Barnabé, quem estava lá para ir junto? Quem estava? O João Marcos. Sabe o que Paulo fez? No início da sua carreira, o Paulo falou assim: João está aqui, João Marcos, Barnabé. Ele não vai, ele abandona a gente. E o Barnabé peitou Paulo. Ele vai sim, é meu parente, eu acredito. Deus pode fazer coisa através dele. Ele estava aprendendo, ele não vai, ou ele ou eu. Sabe o que o Barnabé fez? Brigaram, gente, brigaram. Barnabé falou assim: então é ele, não é você. Ali sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Um foi para um canto, outro foi para o outro. Paulo foi com Silas para um lado, Barnabé foi com seu parente João Marcos para o outro. E daí no final da vida do apóstolo Paulo, que coisa linda, Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vem depressa e me traga João Marcos. Olha só o que está acontecendo aqui no final da sua jornada, como um dos seus últimos desejos. Paulo pede a Timóteo: me traga Marcos com você, ele me é útil. Olha que coisa maravilhosa. Gente, a obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que é o modelo de Paulo, se deixa persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Ei, ministro do Evangelho, ei, Joãos Marcos que estão presentes, algum Paulo já te machucou por aí? Eu te peço algo no nome de Jesus: perdoe, dê tempo ao tempo. Não pare, só não pare, pelo amor de Deus. A obra do Evangelho é feita de gente falha como Paulo, que o tempo lhe faz o papel e as coisas mudam e são ressignificados. Mas João, Marcos, que estão aqui hoje no nome de Jesus, a obra do Senhor na sua vida não tem a ver com as pessoas que passaram por ela. O reino de Deus é feito de gente falha. Não pare no nome de Jesus. Ei, Paulos que estão presentes, algum Marco já lhe tirou do sério alguma vez? Espere e vê bem se ele no final das contas não termina sendo útil para a sua jornada. Relações conturbadas entre si, fogo amigo é normal e natural. O que nós aprendemos com Paulo é que no final das contas, aqueles que muitas vezes pensávamos que eram pessoas que são diametralmente opostos de nós, nos serão úteis, porque o Deus é o mesmo, o lugar de chegada é o mesmo, a vontade é a mesma, mesmo das nossas debilidades. O Espírito Santo vai fazendo o seu papel, vai nos mudando e nos transformando, e pela força do Espírito nós declaramos que nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Só não pare, continue. Entenda que o tempo e o Espírito fazem a sua obra. Mas o texto continua, e aqui é o ápice do alerta de Paulo ao jovem Timóteo. Timóteo, eu preciso te preparar para o momento mais difícil da sua caminhada, porque vai acontecer. Deixa eu te alertar agora que você está começando. No verso 14 ele começa dizendo: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, que se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, e que isso não lhe seja cobrado. Sabe, quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado filho Timóteo, na verdade é uma convocação para o ministério, e essa parte aqui, onde a gente acabou de ler, ela fala sobre a traição de Alexandre e o abandono durante o momento do seu julgamento. Isso aqui está demonstrando o nível de sinceridade de Paulo. Ele não está querendo esconder nada, maquiar a obra do evangelho nenhuma. O ministério, não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério aqui. Olha só que coisa incrível. Paulo poderia falar sobre vários problemas, preparar Timóteo
para problemas que a gente julgaria serem muito grandes para o ministério. Ele poderia falar sobre dores da chicoteada, que provavelmente Timóteo passaria. Ele poderia falar sobre os aprisionamentos. Ele poderia falar sobre as masmorras, sobre os naufrágios, sobre os apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu. E tudo isso Timóteo provavelmente sofreria. Mas o que Paulo considera a pior coisa que tem no ministério é a traição no campo. E é para isso que Paulo quer preparar Timóteo. Timóteo, a maior dor no ministério é a traição. Alexandre, sabe Alexandre? Isso dói. Se prepare porque isso vai acontecer. Se até Jesus foi traído por um beijo amigo, por que isso não aconteceria, Timóteo? Se até Jesus foi traído por alguém que ele considerava, escolheu para ser o seu discípulo, por que isso não aconteceria comigo, contigo? Na verdade não é se isso pode acontecer, não. O próprio apóstolo Paulo está falando, isso vai acontecer. Se prepare, isso vai acontecer. E quem foi Alexandre? Segundo alguns teólogos, Alexandre teria sido alguma pessoa influente com quem Paulo poderia contar no seu período de julgamento. Alguém influente, mas ao invés de lhe oferecer ajuda, pelo contrário, depois foi o seu pior opositor no momento do julgamento da sua morte. E quando Paulo estava para ser julgado, olha ao seu redor, e quando encontra ao seu redor, encontra os seus opositores, encontra os seus perseguidores, encontra os magistrados. Tem até curiosos que olham para ver o que está acontecendo, mas não acham sequer um rosto amigo. Não existia um rosto amigo que Paulo poderia ver e ter algum tipo de segurança. Paulo está vivendo os seus dias mais difíceis em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar do corpo de Cristo, do sofrimento de Cristo, vê-se agora como ele, abandonado pelos seus amigos. Quem de nós aguentaria essa pressão sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar na sua própria jornada? Mas saiba algo, eu não vou te esconder. Paulo não escondeu do seu filho Timóteo, eu também não vou esconder. Pessoas vão te trair, pessoas vão nos trair, e são aquelas que a gente entrega o nosso coração, e isso é normal, porque a gente só se sente traído e ferido por quem a gente desnuda a nossa alma. Mas entenda também algo, elas não são suas ovelhas, mas são ovelhas de Cristo, delas não vem a sua coroa. Jesus já nos avisou da onde vem a nossa coroa. Jesus disse, contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos lhes obedecem, ou seja, porque existem sinais no evangelho, existem maravilhas, os números são bons, os êxitos ministeriais são bons, mas regozijai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Meu querido Timóteo, Paulo não está tentando esconder nada, ele não está aliviando em nada. Meu querido Timóteo, o evangelho é contramão de tudo. Se você começar a se envolver demais com esse negócio de evangelho, meu querido, com esse negócio de igreja, sabe, você vai ter que começar a perder algumas coisas. Isso vai acontecer, sabe, coisas que a gente considera em autoestima, sabe, e se seu envolvimento chegar até o pescoço, é impossível que perca alguns amigos. Talvez aquela promoção tanto desejada, tão esperada, sonhada na carreira. Porque as ideias do evangelho vão bagunçar a sua cabeça. É isso que elas fazem. As ideias do evangelho bagunçam a nossa cabeça. E daí a gente já não sabe mais quem é você e quem é Cristo. Quem é Cristo em nós e quem nós somos em Cristo. Tudo se mistura. Você pode chegar inclusive assim ao ponto de parecer estar sozinho como Paulo. Sozinho naquele lugar de julgamento, pronto para morrer. Mas não interprete errado o texto vai além. O texto nos garante que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que lhe encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. E Paulo continua dizendo no versículo 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor esteve comigo, me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada.
O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E ele termina, na frente dos seus acusadores, soltando um hino de adoração a Deus. Ele disse: a Ele seja glória para todos sempre. Amém. O convite de Paulo ao seu discípulo Timóteo não era para que se jogasse em absoluta insegurança. Não era para se jogar no mar revolto. Era o oposto disso. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Melhor. Subisse a rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Dele provém a nossa única alegria. Dele provém a verdadeira segurança. A rocha inabalável, aquele que inclusive faz com que a realidade do Evangelho não seja a mesma realidade das coisas. A realidade das coisas é diferente da realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho muda a realidade das coisas e faz com que a realidade das coisas tenha novas cores, novos atos, novas dimensões. O pobre é rico, quem governa é quem serve, quem ama é que lidera. O menos é mais. Quem vê muitas vezes é cego, mas aquele que é cego no Evangelho tem os olhos abertos para que ele nos faça ver. Esse é Paulo, que ficou cego para ver. Isso é demais. Isso confunde a nossa cabeça, mas nos faz ser escravo daquilo que é a única coisa que nos pode gerar liberdade. O Evangelho que da morte sai vida. O Evangelho que da cruz sai salvação. Que o meu coração seja moldado para amar. Que os meus olhos vejam sua verdade a me guiar. Que a vontade do meu Deus seja o alvo a seguir. Cumpre hoje o teu querer em mim. Lindo Senhor, maravilhoso também eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, gravados em teus perfeitos planos. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Essa é a nossa oração, Quero atender ao teu chamado, quero te honrar, separa minha vida pra ti. Quero ser só teu. Quebra-me, molda-me, enche-me e transborda-me. Minha vida dou nas mãos do olheiro. Chama-me, guia-me, usa-me e renova-me. Minha vida dou nas mãos do olheiro. Vamos cantar comigo? Quebra-me, molda-me, enche-me e transborda-me. Minha vida dou nas mãos do olheiro. Chama-me, guia-me,
usa-me e renova-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Tudo entregarei. Diga do seu coração, diga. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Rasgue o seu peito, cante ao Senhor, diga. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você pode cantar melhor. Diga ao Senhor, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Preste atenção. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas ganham outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O apóstolo Paulo fala no capítulo 4: já estou entregando meu corpo como oferta de libação. Sabe o que quer dizer isso? Nos rituais judaicos, o momento do sacrifício era anterior, por expiação de pecados e adoração. E por último vinha um último momento. Era essa oferta de libação que era feito, preste atenção, a morte aqui para o apóstolo Paulo era isso aqui, ó. Era feito com o cheiro do vinho suave que lavava a mesa, ou o cheiro do óleo suave, aromatizado, que lavava a mesa. Morte para Paulo não é morte, é cheiro de vida. Para mim morrer é Cristo. Morrer é lucro e viver é Cristo. Para mim morrer é lucro. Ele pinta com as cores mais coloridas que se podiam ter. Percebe, gente? Morte aqui tem cheiro de vida. O choro às vezes ganha contornos amarelos e só festivo. Na realidade subversiva do Evangelho é dando que se recebe. Sabe, meu querido, eu sei que nós fomos feitos treinados para reter. Retenção é sinônimo de sucesso, retenção em massa. Mas vejam, o sucesso de Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento. É isso mesmo. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive na verdade seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma linda canção de adoração ao Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra para todo sempre, amém. Sabe, ele nunca esteve tão bem acolhido quanto em sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas ganha outros contornos, ganha outro sentido, ganha outras cores. Ei, Timóteo, entenda algo: sucesso para Cristo é medido pelo seu esvaziamento. Vitória em Cristo se dá porque Ele, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, tomou forma de servo, semelhante a homem foi, e se esvaziou até a morte obedecer. Sucesso tem a ver com: se quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Jesus tem cruz. Evangelho de Jesus tem renunciar a si mesmo e se parecer com Ele. Ele não termina aí. Versículo 20 ele fala: Erasto,
permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno, Timóteo. Eubulo Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, e a graça seja com vocês. Como chega ao fim um homem de Deus? Como chega ao fim um homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nos seus últimos momentos de vida? Bem, Paulo está fazendo aquilo que ele fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros, ele está cuidando. Primeiro ele fala: deixei Trófimo em Mileto, deixei ele que estava doente em Mileto. É quase como que ver Cristo ali, no seu momento de dor, ali naquele madeiro, se agoniando de dor, mas ele olha para João e fala assim: João, eis aí a sua mãe Maria. Ele olha para sua mãe Maria e fala assim: Maria, mãe, a partir de agora você vai ser cuidado pelo João. Sabe, Cristo entregou o coração partido da sua mão aos cuidados do seu filho, discípulo João. E Paulo nesse momento está fazendo o que sempre fez. Ele continua cuidando, entregou o doente Trófimo ao cuidado dos seus discípulos. E quem de nós pensaria em mais alguém na hora da morte? Paulo pensou, Cristo pensou também. Sabe por quê? Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outros contornos. É diferente, gente. E Paulo ainda arranja espaço no finalzinho aqui para citar alguns novos convertidos, muito provavelmente os últimos frutos do seu ministério: Eubulo Prudente, Lino e Cláudia. E é como quem diz assim: Paulo, venha antes do inverno, e se você chegar aqui e eu não estiver aqui, ajude esse povo. Esse povo precisa de você. Paulo, Timóteo, eu estou morrendo, mas esse povo precisa de você. Paulo aqui está ajustando o discipulado para que o cuidado pudesse continuar acontecendo. Timóteo, ser ministro do Evangelho é constantemente ver Alexandres nos difamando, Demas abandonando o barco, mas nós continuamos mantendo os nossos olhos fitos no Senhor, os nossos olhos fitos no cuidado. Mantemos os nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E foi o que o apóstolo Paulo disse, e esse é o lema de vida. Ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpro o Evangelho e a carreira que me foi garantida desde o início da fundação do mundo. E ele termina e descansa a sua pena assim: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, terminei a carreira. Agora já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam o Evangelho. Você ama o Senhor? Acreditar no Evangelho aí, gente. Vendo todo esse panorama, combati o bom combate, guardei a fé, e descansou a pena do poeta. E o poeta foi para os braços do Pai. Mas o mesmo poeta que falou isso para nós, Timóteo, nos conclama dizendo que não há nenhuma possibilidade de olharmos em direção ao alvo e caminharmos solitários nele, e sabendo que já nos está garantida a coroa da vida. Somos crucificados por Cristo, mas o mesmo Cristo que crucificou e foi crucificado, que se entregou voluntariamente, esse mesmo Cristo, pelo apóstolo Paulo fala, ele venceu a morte. E ele fala: onde está a morte, a sua vitória? Onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus aguilhões? O salário do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados Timóteos, sedes firmes e constantes, dizendo sim ao Evangelho sempre, sendo abundantes na obra do Senhor, sabendo que Alexandres vão existir,
Demas que abandonam o barco vão existir, sabendo que pessoas imaturas na fé vão existir, sabendo que muitas vezes a gente tem que acolher e saber que o Espírito vai fazer, mas Ele é tudo em todos e fará tudo para a honra e glória do seu nome, sobre todo nome. Assim seja. Hoje é dia de dizer sim ao seu chamado, porque acreditar no Evangelho é ir, gente. Acreditar no Evangelho é ir. Queria que você rasgasse o seu peito diante do Senhor hoje e falasse assim: eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na história. O apelo é esse hoje. Sim, acreditar no Evangelho é ir. Eu quero dizer assim: ai, mas eu fui tão machucado. Meu querido, o Senhor não nos enganou em relação a isso. Dê tempo ao tempo, espere o Espírito fazer a sua ação, mas não negocie o que Deus tem para a sua vida. Não negocie o que Deus tem para a sua vida. Você vai sobreviver não estando no centro da vontade do Senhor. Tem alguém aqui que não recebeu o cálice ou o pão? Levante sua mão onde você estiver. Todos receberam, que bom. Todos receberam. Olha que coisa linda isso, gente. Olha que coisa linda. Pois recebi do Senhor, também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Evangelho é esvaziamento. Vocês entendem isso? Está aqui, ó. O momento de maior glória do Senhor foi quando Ele chamou: você é meu amigo, e esse amigo traiu. Na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: ei, gente, vocês estão entendendo? Que Evangelho para vocês, se eu parto meu corpo por vocês e amor de vocês, é hora de vocês partirem e se deixarem gastar pelo Evangelho. É isso, gente? Se deixar gastar pelo Evangelho é hoje. O corpo é partido por vós para que vocês partam o corpo. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, e façam isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. Me despede dos meus pais, e queimei minhas carroças, e eu afundei meus barcos no cais. E não foge disso, porque Evangelho é cruz. Da mesma forma, depois de comer o pão, eles tomaram o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Celebrem não a ressurreição quando vocês estiverem reunidos, mas celebrem o processo. O processo tem morte, gente. Quando vocês estiverem juntos, celebrem o meu sangue. Façam isso sempre e bebam em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em obediência à ordem do Senhor, bebamos o cálice e digamos assim: olha, Senhor, isso aqui tem a ver com a aliança que eu faço contigo. Eu me deixarei gastar pelo Evangelho, porque acreditar no Evangelho é ir. Eu me deixarei gastar pelo Evangelho. Eu me deixarei, cresça em mim, que eu diminua. Diga assim ao Senhor: que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, e eu apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos. Diga, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, e Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade e servos de todos. A Ele a glória e a Ele a
e sempre amém, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Eu me deixarei ser gastado pelo Evangelho. Eu me deixarei ser gastado pelo Evangelho. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecido desde o início da fundação do mundo. Posso pedir um negócio para vocês como pastor, gente? O que nós temos vivido é muita luta, muita. Eu estava conversando com a Priscila, a gente ontem só sabia chorar, de luta, de sofrimento. Mas uma coisa que a gente entende claramente: nós vamos nos deixar ser gastados pelo Evangelho. Se tem luta, gente, é porque a gente está indo contra o inferno. A gente está indo contra. Líderes, eu não sei como vocês estão aqui, líderes de célula, não sei como está o coração de vocês, mas eu tenho algo para falar para vocês. Não se deixa bater por Alexandres, não se deixa bater por Demas, que são fujões. Sê tu exemplo dos fiéis, permaneça em direção ao alvo, não negocie o que Deus tem para a sua vida. Agora deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que tem muita gente aqui machucada, eu sei que tem muita gente que vem cansado das agruras ministeriais, mas deixa eu falar também algo para você, meu querido. Você não vai ser feliz em outro lugar senão no centro da presença de Deus. Aqui, e eu posso pedir agora uma ajuda, como aquele que está servindo essa igreja, e me deixo gastar pelo Evangelho. Não é por você não, é pelo Evangelho, porque eu sou substituível. É pelo Evangelho, é uma consciência de chamado. Posso falar um negócio para vocês? Você está com medo de ser machucado? Você está com dificuldade? Tem muita coisa para curar? Eu posso pedir para você? Isso não vai acabar. Eu tenho medo. Eu tenho medo de tomar decisões. Eu tenho medo de fazer coisas. Eu não estou certo de tudo, não estou. Porque o Evangelho é feito assim, senão não tinha fé. E se eu errar, eu vou pedir desculpa a vocês. Mas eu posso pedir um favor? Os campos são brancos, as searas são grandes. Digam sim. Digam sim. Liderem uma célula. Discipulem pessoas. Abram. E se não vier ninguém não é problema seu. Você espalha semente. Digam sim. Nós precisamos de obreiros. A igreja precisa. O reino de Deus está espalhando.